Fluminense e Bahia. Depois de uma boa jogada, Roger tocou para Magno Alves marcar. Fluminense 1-0. Segundo tempo, Flávio cruzou para a batida de Donizete. Final, Fluminense 2, Bahia 0. Vasco Esporte em São Januário. Nildo chutou, Elton rebateu e Leonardo completou. Na hora da conclusão de Nildo, Leonardo estava à frente dos zagueiros. E como ele se aproveitou do rebote, a jogada deveria ter sido anulada. Mas o juiz não marcou o impedimento. Esporte 1-0. O time pernambucano aumentou depois de cruzamento de Nildo. Taílson completou. Final, Esporte 2, Vasco 0. Em Salvador, Alain Delon, numa bela cobrança de falta, fez Vitória 1, Palmeiras 0. No segundo tempo, Alain Delon cobrou a falta para a cabeçada de Pedro Paulo. Vitória 2-0. Jorginho cruzou e Adriano diminuiu para o Palmeiras, 2-1. Dudu invadiu a área e tocou no canto. Vitória 3-1. Cleiton cruzou e Dudu pegou de primeira. Fim da goleada. Vitória 4, Palmeiras. Independência em Belo Horizonte, América Mineiro e Gama. Escanteio da direita, Romualdo de cabeça decide o jogo. Final, Gama 1, América 0. Do Mineirão, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Luizinho cobra falta, Emerson desvia de cabeça. Atlético 1-0. Segundo tempo, no contra-ataque, Silas rola para Kelly marcar. Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 0. Resultado do jogo. No Serra Dourada, Goiás e Corinthians. Fernandão faz o lançamento para Dil, que bate cruzado. Goiás 1-0. Segundo tempo, Araújo faz o passe e Dil toca no canto. Goiás 2-0. E Dil tá danado, recebe de Fernandão, dribla Fábio Luciano e chuta. Fim de partida, Goiás 3, Corinthians 0. Em Caxias do Sul, Juventude e Flamengo, Luiz Alberto dá a bola de presente para o inimigo. Caio chuta forte e faz. Juventude 1-0. O Flamengo empata no segundo tempo. Lê bate a falta. Juan completa de cabeça. Final, Juventude 1, Flamengo 1. Confusão na decisão do segundo turno do Campeonato Sergipano. Depois de Ailton fazer Sergipe 2-0, os jogadores do Lagartense reclamam que a bola não entrou e correm para agredir o Bandeirinha, que recebe um soco de Júnior. O campo é invadido e o jogo interrompido. O árbitro expulsa Júnior e Hamilton do Lagartense. E aí o novo tumulto. Hamilton parte para cima do Bandeirinha e tem que ser contido pelos companheiros. O presidente do Lagartense, Daniel Lino, cai no chão e leva uma mordida de um cachorro da polícia. Depois de todo o incidente, o jogo recomeça e o Sergipe conquista o segundo turno do... O Curitiba, Gama e Goiás ganharam pela segunda vez. E o Santos estreou com vitória. O jogo foi na Vila Belmiro, depois da cobrança do escanteio, Cláudio Miro cabeceia e Dodô completa. 1-0 Santos. No segundo tempo, Michel cruza, Júlio César ajeita e define. Santos 2, Vitória 0. Em Porto Alegre, o Goiás ganha do Internacional. 1-0, gol de Araújo. Em Brasília, Gama e Fluminense. Magno Alves faz 1-0 Fluminense. Romualdo empata para o Gama. Paulo Henrique cruza e o William marca um golaço, definindo a vitória do Gama sobre o Fluminense, 2-1. Em Salvador, Bahia e Atlético Paranaense, Kelly cruza e Perdigão faz Atlético 1-0. Levantamento para a área do Atlético no segundo tempo, Dedé entra no carrinho e faz 1-1. A virada do Bahia depois do cruzamento, Luiz Carlos Capixaba aproveita a falha do goleiro e define a vitória do Bahia, 2-1 sobre o Atlético. Em Campinas, Ponte Preta e América Mineiro, lançamento de Celso para Pintado. Ele toca por baixo do goleiro e completa. 1-0 América. Daniel levanta na área. Washington ajeita de cabeça e Macedo completa. 1-1. O gol da virada da Ponte Preta. Cruzamento de Mineiro, Narcísio. Faz 2-1. Daniel arrisca de longe e define o placar. Ponte Preta 3, América Mineiro 1. No Maracanã, o Flamengo vence o Grêmio. Leonardo Inácio, mesmo caído, ajeita para Camilo, que faz 1-0 Flamengo. No segundo tempo, Petkovic faz boa jogada na área e amplia. 2-0.
Petkovic lança para a esquerda. Alex Xavier chega dividido com a Tirson e a bola encobre o goleiro Darley. Final, Flamengo 3, Grêmio 0. Daí para Richard Morales. Tenta ali, ele levou vantagem. Richard Morales tocou para trás. Olha o gol do Nacional. Gol da Silva para o Nacional. Abertura pela direita. Lá veio o Corinthians. Cruzamento. Olha o gol. Gol! Luizão, artilheiro do Corinthians de cabeça. Partiu Nacional. Tem a chance do segundo. Olha a bola tocada. Maurício. Olha o segundo gol aí. Chegou o Nacional. Fez o toque. Gol do Nacional. Da Silva de novo. Tudo começou na falha do Fábio Luciano. Jogaram no estádio do Canindé, em São Paulo. Dil dribla o goleiro e faz 1-0 para o Goiás. Depois do escanteio, Dil marca de novo. Final, Goiás 2, Portuguesa 0. No Morumbi, o São Paulo, estreando na Copa João Avelange, enfrenta o Santa Cruz. Edmilson lança Souza, que faz São Paulo 1-0. Segundo tempo, lançamento na área e França de cabeça aumenta para o São Paulo, 2-0. Robson chuta, a bola bate na trave, no rebote o próprio Robson diminui. Final, São Paulo 2, Santa Cruz 1. Vasco e Cruzeiro em São Januário. Logo no começo do jogo, Viola chuta e faz 1-0 para o Vasco. Romário domina, vai tocando, ganha do goleiro, do zagueiro e marca. Vasco 2-0. Viola entra na área, dribla o goleiro e aumenta, 3-0. Começa a reação do Cruzeiro. Giovani cobra falta e diminui, Vasco 3-1. Segundo tempo, Oséias entra na área, chuta forte no ângulo, golaço, 3-2. E vem mais. Oséias cruza da esquerda, Felipe tenta tirar e Giovani completa. Afinal, Vasco 3, Cruzeiro também 3. Curitiba e Botafogo no Couto Pereira. Rodrigo Juliano chuta e faz Botafogo 1-0. Aos 47 minutos do segundo tempo, Magrão, que tinha acabado de entrar no jogo, faz o segundo do Botafogo. Final, Botafogo 2, Curitiba 0. Palmeiras e Grêmio no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Pena cruzou e Thiago Matias fez o único gol da partida. Palmeiras 1-0. No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude Ponte Preta. Washington faz 1-0 para a Ponte. E Max Sandro consegue o empate para o time gaúcho. Final, Juventude 1. Santos e São Paulo. O Santos sai na frente. Renato ajeita para Dodô, que domina e vira para o gol. 1-0. O empate do São Paulo vem no segundo tempo, depois da bola levantada na área. O lateral Rubens Cardoso falha feio e Fábio Simplício aproveita. Final, Santos 1, São Paulo também 1. Em Niterói, Botafogo e Portuguesa. Daniel pega a sobra do goleiro e faz 1-0 Botafogo. O segundo do time carioca é de pênalti. Vitor é derrubado. A cobrança é de Valdisson. Ampliando a vantagem do Botafogo para 2-0. No segundo tempo, o artilheiro Túlio soltando a bomba de longe. 3-0 Botafogo. Agora Tinga, ele domina, arrisca o chute. E o goleiro Ronaldo aceita. 4-0. O único gol da Portuguesa é marcado por Fabrício. Final no Caio Martins. Botafogo 4, Portuguesa 1. No Rio, Flamengo e Guarani. O time visitante sai na frente. Douglas pega a sobra e enche o pé. 1-0 Guarani. O Flamengo empata no segundo tempo. Lê cobra a falta, a bola desvia no zagueiro e entra. Final no Maracanã, Flamengo 1, Guarani também 1. Em Salvador, Bahia e Grêmio. Anderson arrisca o chute de longe, o goleiro Emerson não segura e Adão aproveita. Grêmio 1-0. No segundo tempo, escanteio para o Bahia e o zagueiro Maurício desvia, empatando a partida e definindo o placar. Na Fonte Nova, Bahia 1, Grêmio também 1. Em Goiânia, Goiás e Curitiba, Marquinhos cruza e Dil, artilheiro da Copa João Avelange com 6 gols, dá a vitória para o Goiás. 1-0 no Serra Dourada. No Recife, Santa Cruz e Vitória. Falta para o Santa Cruz, Darcy na cobrança. Abrindo o placar, 1-0. O empate do Vitória também é de falta. Alain Delon na cobrança. 1-1. No segundo tempo, Santa Cruz chega ao gol da vitória. Depois do cruzamento, a bola passa por todo mundo, mas não por Robson. Ele define o placar. Santa Cruz 2, Vitória 1. No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Fluminense. Depois da bola levantada na área, a bola é ajeitada para o zagueiro César. Ele marca o segundo gol dele, o terceiro no Campeonato Brasileiro na Copa João Avelange. No segundo tempo, o Internacional empata. Nova bola levantada para a área e outro zagueiro, Ronaldo, empata o jogo. Final no o segundo gol deles. Então, o torcedor vai curtir agora no Jornal da Globo, gols.
Maurício, olha o gol, tá chegando aqui na chance do primeiro. Gol! Gol de Delgado, número 16. Mais uma vez o levantamento, Marijo! Gol! Marijo, número 20. Zagueiro Burdiço está na área, vem o levantamento. E a sobra de quem? Andrice, número 11. Vai o cruzamento para a área, Ronaldinho bateu de primeira! O Elton vai corrigindo a marcação da seleção, vem o cruzamento, é bola perigosa, Elton vai lá em cima, dá um soco nela. Ainda ela fica viva dentro da área e o juiz está dando pênalti. Partiu o Tapia, bateu! Gol! Será que o Alex cruza ou o Ronaldinho bate? Eu acho que o Ronaldinho bate! Gol! Seleção do Brasil vai chegando com perigo, o cruzamento para a área, o toque. Olha o Ronaldinho de novo. Gol! Também o Fábio Bilica. Bate o escanteio. O Alex, a cabeçada. Álvaro, camisa 4. E mais um pênalti está marcado. Partiu Tapia. Fábio Aurélio. Bola lá para a área. Saiu o goleiro, a cabeçada. André Luiz. Do Brasil. O Tapia, pé direito nela, Elton pegou, largou. De Navia, do Chile. Brasil 5. Portuguesa e Juventude no Canindé. Os donos da casa saíram na frente com o Irênio, 1-0. Aos 15 minutos do segundo tempo, Jean aumentou para o time paulista. Final, Portuguesa 2, Juventude 0. No Serra Dourada, o líder Goiás recebeu Vitória. Pênalti para o Goiás. Dil cobrou e fez o 7º gol dele no campeonato. Reação do time baiano. Alain Delon empatou para o Vitória. Ele de novo. Alain Delon fez o gol da virada do time baiano. Evair empatou para o time da casa. Goiás 2, Vitória 2. No segundo tempo, mais gols. Pênalti para o Vitória. Alain Delon desperdiçou a cobrança, mas no rebote, Simvaldes empatou. Vitória 3-2. O time baiano ampliou. Alain Delon fez o 3º gol dele no jogo. Vitória 4-2. Silvio Criciúma fez o 3º do Goiás. Clayton ampliou para o time baiano. Vitória 5-3. O Goiás diminui com Araújo. Final, Vitória 5, Goiás 4. No Morumbi, Corinthians e Santa Cruz. Índio tocou para Fernando Baiano, livre de marcação, abrir o placar. Corinthians 1-0. No segundo tempo, o bicampeão brasileiro aumentou. Cruzamento da esquerda e Everton, de primeira, fechou o placar. Corinthians 2, Santa Cruz 0. No Caio Martins, o Botafogo recebeu o Internacional e decepcionou a torcida. Falta na entrada da área. Juca cobrou com perfeição e fez o único gol do jogo. Internacional 1, Botafogo 0. Em Recife, Sport Cruzeiro. O time da casa saiu na frente. Sandro Gaúcho fez Sport 1-0. Reação do time mineiro. Depois da cobrança de falta, Oséias cabeceou para trás e empatou a partida. Final, Sport Recife 1, Cruzeiro também 1. No Brinco de Ouro, Vasco e Guarani. No fim do primeiro tempo, Juninho Paulista foi até a linha de fundo e cruzou na medida para a cabeçada de Viola, que fez o gol da vitória. Segundo tempo, Everton cruza e Gil só escora. E é só, final, Corinthians 1, Palmeiras 0. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Túlio chuta, a bola bate na trave, nas costas do goleiro Arley entra. Botafogo 1-0. Alexandre Gaúcho toca para Túlio, que amplia. Botafogo 2, Goiás 0. Agora uma falta a favor do Goiás, Marquinhos cobra e diminui. Botafogo 2-1. Araújo sofre pênalti. Gil cobra e faz o 9º gol dele no campeonato. Botafogo 2, Goiás 2. E o Goiás vira o placar. Luciano Baiano chuta entre as pernas do goleiro Wagner. Goiás 3, Botafogo 2. Placar final. Falta para o Bahia. Depois da cabeçada, Jajá chuta 2 vezes para marcar o único gol da partida. Final, Bahia 1, Gama 0. Renatinho cruza, Edmundo domina e marca. Santos 1-0. Robert recebe, domina e faz o segundo do Peixe. 2-0. Robert arrisca de fora da área e de cobertura marca um belo gol. Final, Santos 3, América Mineiro 0.
Barão cobra a falta da direita, Diogo Rincon mete a cabeça. E é gol, Internacional 1, Atlético Mineiro 0. No segundo tempo, Cleison chuta, Irã rebate, Marques aproveita. Internacional 1, Atlético Mineiro também 1. Wilson cruza, Alain Delon pega de primeira, vitória 1-0. E o segundo também é dele, de fora da área. Alain Delon faz o seu 7º gol no campeonato. Final, vitória 2, Portuguesa 0. Olha a chance do Fluminense. Roger cruza, Magno Alves chuta, Márcio Rocha defende em cima da linha. Fluminense 0, Guarani 0, resultado do jogo. Curta, ou seja, perto ali da primeira trave do gol do Cruzeiro. Lá vem ela. Curta, como ele disse, a cabeçada! Marcelo Ramos do São Paulo! O São Paulo errando de novo a saída de bola. Giovani sai do gol, Rogério serve de zagueiro. O juiz da pênalti. Vai tentar defender e evitar o gol do Cruzeiro. Partiu, Giovani, bateu! Embora o time do São Paulo tentou o Souza, falhou o Alonso, chega o Fabiano, bateu pro gol! Outra vez o Sérgio Manuel, faz a bola viajar pelo alto! O Giovani, do Cruzeiro! Aí Joelson. Recebeu na frente, Joelson, pé direito! Gol! Mais uma vez com o Clebson. Aí Juninho Paulista arrumou, bateu, voltou, sobrou no Romário! Gol! Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Santos. Caico chutou, Cláudio Miro tentou tirar e fez gol contra. Final, Atlético 1, Santos 0. Também em Belo Horizonte, América Mineiro e Fluminense. Na jogada pela direita, Wellington cruzou para Henrique, que completou para o gol. América Mineiro 1-0. Na cobrança de falta, Alessandro lançou a bola na área e Aguinaldo empatou. Fluminense 1, América Mineiro 1. Em Campinas, Guarani e Cruzeiro. O argentino Sorin chutou e fez 1-0 para o time de Minas. Cruzeiro 1, Guarani 0. Gama e Goiás em Brasília. Evair cobrando falta fez 1-0 Goiás. Depois de bonita jogada individual, Lindomar empatou. Final, Gama 1, Goiás também 1. Em São Paulo, Palmeiras e Internacional. Depois do cruzamento da direita, Lúcio ajeitou para Leonardo Valença completar. Inter 1-0. No segundo tempo, Lúcio de cabeça aumentou. Internacional 2, Palmeiras 0. Cruzamento da esquerda. O goleiro falhou e Gilmar diminuiu para o Palmeiras. 2-1. Serginho cruzou pela direita e Leonardo Manzi de cabeça fez o terceiro do Inter. No último minuto depois do lançamento, Leonardo Manzi ajeitou para a cabeçada de Serginho. Internacional 4, Palmeiras 1. Agora 9h06 Bolívia. O Baixinho fez 2 gols e garantiu a vitória do Vasco sobre a Ponte Preta. E no Clássico do Paraná, o Coritiba venceu o Atlético e conseguiu a primeira vitória na competição. Clássico paranaense, Atlético e Coritiba. Da Silva cruzou, Reginaldo Araújo deixou passar, o estreante Alexandre mandou no canto. Coritiba 1-0. Reginaldo Araújo recebeu livre na área e aumentou. Coritiba 2-0. O Atlético diminuiu com o peruano Lobaton 2-1. Daniel entrou no segundo tempo e no primeiro toque na bola fez o terceiro para o Coritiba. Afinal, Coritiba 3, Atlético Paranaense 1. O Coritiba consegue a primeira vitória na competição. No Recife, o Santa Cruz recebeu o Flamengo e foi o visitante carioca que saiu na frente com um gol de zagueiro. Juan é o nome dele. Mas o Santa Cruz não se entregou, correu atrás do empate e conseguiu com um pouco de sorte. Veja que a bola bateu em Mozart antes de entrar. O time pernambucano queria mais e virou o jogo com classe. Um bonito toque de calcanhar de Robson para o gol de Betinho. No segundo tempo, o Flamengo voltou disposto a empatar e acabou marcando. Adriano, meio desajeitado, desequilibrado, conseguiu fazer 2-2. No finzinho, Reinaldo do Flamengo ainda teve uma grande chance, mas desperdiçou. E Thiago do Santa Cruz também poderia ter marcado numa cobrança de falta. Mas tudo ficou igual no Recife. Santa Cruz 2, Flamengo também 2.
Botafogo e Corinthians fizeram o clássico deste domingo no Maracanã. No primeiro tempo, o lateral corintiano André Luiz avançou e foi derrubado por Valdson na entrada da área. Na cobrança da falta, Ricardinho passou pela bola, deixou para Luizão fazer. Corinthians 1-0. No segundo tempo, o corintiano Rodrigo rebateu mal de cabeça. O outro Rodrigo do Botafogo pegou a sobra de bico para empatar. Final, Botafogo 1, Corinthians 1. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Bahia. Rogério Pinheiro fez pênalti em Felipe Alvim. Luiz Carlos Capixaba bateu. Bahia 1-0. Marcelo Ramos chutou de longe e empatou para os paulistas com um belo gol. Final, São Paulo invicto 1, Bahia 1. Juventude e Sport em Caxias do Sul. Nildo abriu o placar para os pernambucanos. Marcelinho bateu falta, Luiz Fernando empatou. Final, Juventude 1, Sport 1. O Juventude ainda não venceu na Copa João Avelange e o Sport ainda não perdeu. Vasco e Ponte Preta em São Januário. No segundo tempo, confusão na área do Vasco e Macedo fez Ponte Preta 1-0. Felipe lançou, Jorginho foi à esquerda, cruzou e Romário deixou tudo igual, 1-1. Juninho Paulista foi derrubado na área, pênalti. Romário bateu, final Vasco 2, Ponte Preta 1. O Atlético Paranaense recebeu o São Paulo em Curitiba. Depois do chute do peruano Lobaton, Kleber fez 1-0 para o Atlético. No segundo gol dos paranaenses, Kleber chutou e Lobaton aproveitou a sobra. Atlético 2-0. Já no segundo tempo, bola na área para França marcar de cabeça. Final, Atlético 2, São Paulo 1. Em Campinas, Guarani e Botafogo. Gustavo cruzou para a cabeçada de Donizete. Botafogo 1-0. No finalzinho do jogo, o Atlético empatou com um golaço de Fumagalli chutando de fora da área, 1-1. Mas no lance seguinte, Alexandre Gaúcho tocou na saída do goleiro e definiu o placar. Final, Botafogo 2, Guarani 1. Cruzeiro e Vitória jogaram no Mineirão. Depois do chute de Oséias, a bola sobra para o chute de Sérgio Manuel, Cruzeiro 1-0. Na cobrança de escanteio, Cris de cabeça aumentou para os mineiros, 2-0. Segundo tempo, Simval toca de cabeça e Vitor diminui. Cruzeiro 2, Vitória 1. Osés recebe na área e bate no canto. Final, Cruzeiro 3, Vitória 1. No Maracanã jogaram Fluminense e Juventude. Donizete sofreu pênalti. Aguinaldo cobrou na trave e na volta chutou mais uma vez na outra trave. Mas a jogada já não valia, o juiz marcou 2 toques. Aguinaldo lançou Donizete, que chutou na saída do goleiro para fazer Fluminense 1-0. Segundo tempo, Aguinaldo fez bela jogada pela esquerda e Magno Alves concluiu. Final. Tem dificuldades. Faz de tudo para fugir da marcação. Parece estar sempre procurando a bola. Mas quem encontra o caminho do gol é a Portuguesa. Nesta cobrança de falta de Marquinhos. 1-0. A partida é paralisada por 15 minutos por falta de energia. A luz volta e parece iluminar o estreante Lúcio. Ele faz bela jogada e quase amplia. Quando a defesa do Vasco falha, ele não erra. Portuguesa, 2-0. Tirou do goleiro. Já Romário continua apagado. Sentindo dores nas costas, ele é substituído. Luiz Cláudio entra cheio de energia. Faz um belo gol, mas o árbitro marca impedimento. Tenta de bicicleta. Marcelo Moreto defende. Quando o goleiro não consegue segurar este chute, Luiz Cláudio finalmente faz o primeiro do Vasco. E a 1 minuto do fim do jogo ele empata. E faz pelo menos por alguns instantes a torcida carioca esquecer de Romário. Romário é um jogador incomparável, um excelente jogador. A gente está buscando o nosso lugarzinho ao sol e agradeço a Deus por esse... E o duelo realmente promete, afinal de contas é o artilheiro diante do goleiro menos vazado, o melhor ataque enfrentando a melhor defesa, o líder diante do único time invicto na Copa João Avelange. Um duelo acima de tudo, de amigos. O técnico lateral russo chuta de pé esquerdo, a bola desvia em Marabá e entra 1-0. De pé esquerdo, russo. Foi muita sorte, mas o mais importante é que a nossa equipe está ganhando o jogo. Cadê o artilheiro Dio?
Ele não acerta o gol nenhuma vez no jogo. Melhor para Bosco, que sofreu apenas 2 gols na Copa João Avelange. Para a festa ficar completa, Thailson de cabeça faz Sport 2-0. Chato não é vencer o líder. Chato é... Tem mais gol pela Copa João Avelange, na Fonte Nova, Bahia e Santa Cruz. Jorge Wagner faz 1-0 para o time baiano. Robson empata para o Santa Cruz, 1-1. Dedé põe o Bahia em vantagem, 2-1. Jean Elias faz pênalti em Hilton. Robson cobra, empata para o Santa Cruz, 2-2. O gol da vitória de Jean, final Bahia 3, Santa Cruz 2. Em Porto Alegre, Internacional e Coritiba, o goleiro Irã derruba Cris. É pênalti. Leandro Tavares cobra, Irã rebate. E o próprio Leandro Tavares finalmente marca. Coritiba 1-0. Depois do cruzamento, Diogo Rincon empata. E fica assim, Internacional 1. O Corinthians tenta espantar a má fase no Morumbi contra o Vitória. E começa contando com uma ajuda da trave neste chute de Elson. Os gols só vêm no segundo tempo. Fernando Baiano marca para o Corinthians. E o Vitória, que não tem o artilheiro do campeonato, Alain Delon, em campo, é salvo da derrota por Simval. 1-1. Mais um tropeço do Corinthians no campeonato. Em Belo Horizonte, a zebra dá uma forcinha e Lindomar faz o gol do Gama. Mas depois do susto, o Cruzeiro reage e consegue virar o placar. Os gols são de Kleber e Oséias. Final 2-1 para o time mineiro. No Paraná, Vitor cobra falta, manda a bola no ângulo e dá início à festa do Coritiba na partida contra a Ponte Preta. Depois, Da Silva faz um golaço. Primeiro o Lençol e depois o chute. 2-0 para o Coritiba, que comemora a segunda vitória no campeonato. Na Fonte Nova, em Salvador, o Vasco chega a ameaçar o Bahia, com Felipe abrindo o placar. Mas no segundo tempo, a virada baiana. Já no rebote, 1-1. Felipe Alvim, que já jogou no Vasco, faz o 2-1. E Luiz Carlos, depois de 2 tentativas, completa. Bahia 3, Vasco 1. No Maracanã, Flamengo e Palmeiras sem gols. As melhores chances foram do Palmeiras, que perdeu gols na cabeçada de Flávio, que passou pertinho da trave. E na cabeçada de Flávio, que Júlio César salvou. O Flamengo acertou a outra trave no chute de Bruno Carvalho. Mas não conseguiu vencer na estreia de Denilson. Vou porque é o time da virada. Pior para a torcida do Fluminense, que cantou vitória antes da hora. Inteira. Líder do campeonato, torcida maior no Maracanã e logo com 1 minuto de jogo, pênalti. Magno Alves faz 1-0. Quando Aguinaldo faz o segundo, o Maracanã é uma voz só e tricolor. Mas o Vasco não gosta da música. Romário começa a estragar a festa do Fluminense. E Juninho, numa cobrança perfeita, determina uma pausa na cantoria. O coral tricolor volta à ação no segundo tempo, quando o Aguinaldo dá a deixa. 3-2. Só que dessa vez, o canto não dura 2 minutos. Novamente Romário, agora de pênalti. 3-3. E para mudar de vez as cores da música, Paulo Miranda abre de calcanhar o espetáculo solo de Juninho Paulista. 4-3 Vasco. Se o ditado pode ser adaptado para quem canta por último, canta melhor... Esse é o ditado. Mais gols do Brasileirão. Gama e Palmeiras em Brasília. Romualdo faz 1-0 para o time do Planalto. Segundo tempo e também segundo gol dele, Romualdo. Final, Gama 2, Palmeiras muito mal no filme, 0. Já estamos em Salvador, onde o Vitória recebe o Coritiba. E quem faz o primeiro é o visitante paranaense, com a cabeça de Marquinhos. No segundo tempo, Marcos aproveita e dá um empate ao Vitória, 1-1. Marcos de novo, agora de cabeça, é a virada do Vitória, 2-1. Clayton tabela e decide acabar de vez com as esperanças paranaenses. Final, Vitória agora em 6º lugar, 3, Coritiba só 1zinho. No Recife, Sport e Atlético Paranaense, Thailson experimenta e faz 1-0 para o Sport. Thailson está impossível e marca mais um, Sport 2-0.
Segundo tempo, Gustavo de cabeça diminui para o Atlético Paranaense, Sport 2-1. Nildo dá um chega pra lá em 2 adversários e aumenta, Sport 3-1. Leonardo avança, toca bonito e fecha a goleada, Sport 4, Atlético Paranaense 1. Daqui a pouco mais gols, teve jogão em Campinas, sobe para o 3º lugar no Brasileiro. Longe da pressão da torcida no Rio de Janeiro, o Botafogo sonha com a reabilitação. Mas que sonho é este que dura menos de 6 minutos? É o tempo que Fábio Júnior precisa para fazer 1-0. O Botafogo mal se recupera do primeiro impacto e Fábio de novo aparece para marcar 2-0 com apenas 10 minutos. Na beira do campo, o técnico estreante Antônio Clemente fica à beira de um ataque de nervos. Os gritos do treinador não salvam o time. Aos 40 minutos, Ricardinho faz 3-0 numa cobrança de falta. Vem o segundo tempo e Oséias define o placar. Mas enquanto o clube carioca vai mal, no time mineiro tem um jogador que já virou uma das revelações da Copa João Avelange. Com 17 anos, o goleiro Jefferson, que já trabalhou como faxineiro para ajudar a família, hoje é uma sensação no futebol cheio de estrelas. Tem muito mais do que conquistar ainda e, se Deus quiser, vamos trabalhar para conquistar esses objetivos, que é muito importante. Os gols do Brasileirão ainda não acabaram não. Tem Portuguesa e Bahia em São Paulo. E o primeiro gol é de Iranildo para os baianos. Segundo tempo, a bola sobra por ali, Edson aproveita e empata para a Portuguesa, 1-1. Pênalti a favor da Portuguesa. Irênio cobra e faz Portuguesa 2-1. Depois do escanteio, gol de cabeça do zagueiro Emerson. Final Portuguesa 3, Bahia 1. Em Campinas, Ponte Preta e São Paulo, Marco Aurélio faz o primeiro da Ponte, 1-0. Washington de cabeça marca o segundo, Ponte Preta 2-0. Segundo tempo, Marcelo Ramos diminui para o São Paulo, Ponte Preta 2-1. Macedo aumenta para a Ponte, 3-1. Reação do São Paulo, Wilson chuta e marca, Ponte 3-2. O goleiro Rogério Ceni cobra a falta e Gustavo Neri empata o jogo. Final, Ponte Preta 3, São Paulo também 3. Agora a Copa Mercosul, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e São Lourenço da Argentina. Guilherme de cabeça faz 1-0 para o time de Minas. Guilherme de novo e de primeira, Atlético 2-0. São Lourenço diminui com Franco, Atlético 2-1. O goleiro Kleber dá bobeira, Santana não perdoa e empata para os argentinos, 2-2. Mas André Silva pega o rebote e garante um final feliz para os mineiros. Atlético classificado para a próxima fase 3, São Lourenço 2. Em Montevidéu, no Uruguai, Nacional e Corinthians, que não pode nem empatar. E Fernando Baiano, por cobertura, dá esperanças ao time paulista, 1-0. Só que Scott domina, empata e estraga a festa dos corintianos. Final, Nacional classificado 1, Corinthians eliminado. O Palmeiras recebe o Sport em São Paulo. Paulo Turra paga caro pela tesoura em Nildo. Além do cartão amarelo, o zagueiro Erlon aproveita o rebote na cobrança de Adriano. 1-0 para o Sport. No segundo tempo, o Palmeiras tem uma chance incrível com o Juliano. Mas o empate verde vem no pênalti que Basílio sofre e Arce cobra. E foi só. Palmeiras 1, Sport também 1. No Morumbi, o São Paulo vence a Portuguesa com um gol de goleiro. Antes, no primeiro tempo, Gustavo Neri faz grande jogada e França abre o placar para o São Paulo. Na etapa complementar, Sandro Hiroshi sofre pênalti. O goleiro Rogério Ceni faz questão de cobrar e marcar o primeiro gol dele na Copa João Avelange. Final, São Paulo 2, Portuguesa 0. Em Salvador, o Bahia tem pela frente o Flamengo de Edilson, Denilson e companhia. Mas os baianos ignoram a força do adversário e depois da cobrança de escanteio saem na frente com o zagueiro Jean. No cruzamento pela esquerda, a bola sobra livre para já fazer o segundo gol do Bahia. A Fonte Nova cheira a goleada. Já marca mais um. Bahia 3, Flamengo 0. No segundo tempo, Denilson mata a bola meio no peito, meio no braço e diminui. Bahia 3, Flamengo 1. Mas já está demais. Ele dribla o zagueiro Fernando, o goleiro Júlio César e faz o quarto do Bahia. O terceiro dele no jogo. Bahia 4, Flamengo 1. Goleada baiana. O Frio Paranaense faz o juiz pernambucano Wilson de Souza Mendonça apitar Coritiba e Corinthians de luvas. E aos 26 minutos ele apita o primeiro gol do jogo. Alexandre deixa todo mundo para trás e chuta de pé esquerdo. O goleiro Maurício nem vê a bola. Coritiba 1-0.
Ricardinho toca para André Luiz, que chuta direto para o gol e empata para o Timão. E foi só, Coritiba 1, Corinthians também 1. No Mineirão, América Mineiro e Santa Cruz. Jogo fraco, com lances engraçados, como esta furada de Zé Afonso, do América. Mas, pelo menos, Tuxo, isso mesmo, esse é o nome, Tuxo, encobre o goleiro e decide o jogo. América Mineiro 1, Santa Cruz 0. Os gols da vitória do Flamengo só saíram no segundo tempo. Denilson avançou pela esquerda e cruzou para Adriano marcar de cabeça, 1-0. Denilson também participou do segundo gol, tocando a bola para Petkovic, que foi derrubado dentro da área por Rincon. O meio-campo colombiano reclamou do juiz e acabou expulso. Petkovic cobrou bem o pênalti e aumentou para o time carioca, 2-0. Denilson de novo, ele passou fácil pelo lateral do Santos e acertou mais um cruzamento perfeito para o zagueiro Fernando definir a partida. Final, Flamengo 3, Santos 0. O América Mineiro recebeu o Internacional no Mineirão. Henrique aproveitou a falha da defesa gaúcha e acabou sofrendo pênalti. Flávio abriu o placar para os mineiros, 1-0. O Inter empatou no início do segundo tempo. Rodrigão ajeitou de cabeça e Serginho marcou, 1-1, placar final. Grêmio e Vitória jogaram no Estádio Olímpico. Zinho fez boa jogada e tocou para Paulo Nunes fazer o único gol do jogo. Final, Grêmio 1-0. Em Campinas, Guarani e Curitiba, o time da casa saiu na frente com um gol contra de Luiz Carlos, 1-0. E mais um erro da defesa do Curitiba, olha a lambança aí. Marcinho fez o segundo do Guarani. Final, 2-0 para a equipe de Campinas. Dil fez 2 gols hoje e garantiu a vitória do Goiás sobre o Cruzeiro. O atacante do time goiano tem agora 13 gols no campeonato. Quem também fez bonito foi Romário. O baixinho do Vasco também fez 2 no jogo contra o Juventude e é o vice-artilheiro da competição. Agora confira os gols deste domingo. O futebol da Copa João Avelange não para nas Olimpíadas. Em São Paulo, a Portuguesa espanta a crise num jogo de um golzinho só. A defesa do Sport se enrola. Ricardo surge como uma flecha. Prepara a bomba, o chute espirra, mas entra. Portuguesa 1, Sport 0. Corinthians e Ponte Preta em São Paulo. Fernando Baiano quase sai de campo com a bola, mas cruza. E Miller marca na estreia dele no Corinthians, que finalmente vence depois de 9 jogos. E ficou nisso, 1-0. Em Goiânia, o Goiás faz 1-0 em cima do Cruzeiro. Gol do artilheiro Dil. Na insistência, ele gira e faz 1-0. E Dil marca de novo para o Goiás. Pequeno, mas bom de cabeça. É o 13º gol dele no Campeonato Brasileiro. 2-0. E o Goiás na liderança. O Gama encarou o São Paulo em Brasília. Depois da jogada de Sandro Hiroshi, a bola sobra para Beto fazer o primeiro gol dele no São Paulo. Rapidinho o empate. 1 minuto depois, Romualdo marca de cabeça. 1-1. Cruzamento da esquerda e Marcelo Ramos sozinho faz São Paulo 2-1. Sandro Hiroshi recebe, invade a área e chuta na saída do goleiro. Final, São Paulo 3, Gama 1. O São Paulo não é líder, mas tem o melhor aproveitamento na Copa João Avelange. No Recife, Santa Cruz e Atlético Mineiro. Cruzamento da direita e Luiz Cláudio faz de cabeça. Santa Cruz 1-0. No segundo tempo, contra-ataque do Atlético. Cláudio Caçapa recebe na área e empata 1-1. Caico recebe na intermediária, para e toca por cobertura. Bonito gol da virada. Atlético 2, Santa Cruz 1. No Frio de Caxias do Sul, o zagueiro do Juventude se atrapalha. E Juninho Paulista passa para Romário fazer Vasco 1-0. Falta para o Juventude. Paulo César solta a canhota para empatar. 1-1. Segundo tempo, tabela bonita do Juventude, mas a zaga do Vasco, um pouco sem jeito, consegue salvar. Aí Romário recebe na entrada da área e faz aquele gol que ele mais do que ninguém sabe fazer. É o 12º do baixinho na Copa João Avelange. Final, Vasco 2, Juventude 1. Voa tudo no Maracanã, no clássico Fluminense e Palmeiras. Voa também Basílio, mais alto que toda a defesa tricolor. E numa cabeçada certeira, faz 1-0 para o Palmeiras. E fica assim, Palmeiras 1, Fluminense 0. 6 jogos foram disputados hoje pela Copa João Avelange. Em Goiânia, os líderes do campeonato empataram. Ali pertinho, o Flamengo conseguiu boa vitória fora de casa. O Flamengo foi até Brasília encarar o Gama. Atirson fez linda jogada pela esquerda e tocou para Petkovic. O sérvio chutou 2 vezes para abrir o placar. 25 minutos. Juari completou o cruzamento de Romualdo e empatou para o Gama.
Lindomar derrubou o Bruno Carvalho. O juiz marcou o pênalti. Veja no replay que a falta foi fora da área. Petkovic bateu colocado e fez Flamengo 2-1. Segundo tempo, logo aos 7 minutos, Moza tentou cortar o cruzamento e cabeceou contra o próprio gol. 2-2. O Flamengo desempatou novamente. Petkovic bateu falta no ângulo, sem chances para o goleiro Nilson. E ainda deu tempo para mais um. Adriano recebeu de Atirson e chutou forte no canto para fechar o placar. Flamengo 4, Gama 2. Na preliminar do clássico entre Atlético e Cruzeiro, o América Mineiro enfrentou o Juventude. Zé Afonso, de cabeça, deixou o América em vantagem. O time mineiro ampliou com Tucho. Celso penetrou pela direita e foi calçado por trás. Pênalti. Ele mesmo cobrou para definir a partida. América Mineiro 3, Juventude 0. No Serra Dourada, duelo entre os líderes Goiás e São Paulo. Luiz Fernando chutou forte da entrada da área. Dil aproveitou o rebote e cruzou para Araújo abrir o placar. O São Paulo empatou na jogada individual de Lan. Um belo gol. 2 minutos depois, Evair acertou uma bomba e fez o segundo dos goianos. O goleiro Rogério nem viu por onde a bola passou. Marcelo Ramos avançou pela direita e cruzou na medida para Sandro Hiroshi empatar outra vez. 2-2 placar final. Muitos gols nos outros 3 jogos de hoje. O Fluminense continua a cair, o Grêmio continua a subir, mas a principal partida foi o clássico entre Atlético e Cruzeiro no Mineirão. O Atlético saiu na frente do Cruzeiro, com chute de primeira do zagueiro Neguete. A bola ainda desviou no argentino Sorin antes de entrar. Bruno cruzou para a área e Guilherme acertou um bonito voleio. Galo 2-0. O Cruzeiro reagiu. Jackson foi derrubado na área. Fábio Júnior cobrou o pênalti e diminuiu. O empate veio no segundo tempo. Fábio Júnior aproveitou a sobra e chutou no canto direito do goleiro. Giovani cruzou para Sérgio Manuel, que bateu forte. O goleiro espalmou e Sorin pegou de primeira. 3-2 Cruzeiro. O time de Felipão ainda arrumou tempo de fazer mais um. Na falha da zaga, Oséias se infiltrou livre para fechar o placar. 4-2 Cruzeiro. No Couto Pereira, Coritiba e Grêmio. Ronaldinho cabeceou entre 2 zagueiros e pôs o Grêmio na frente. Tabelinha de Zinho e Fábio Baiano, que chutou forte de fora da área e fez o segundo. Leandro Tavares cobrou escanteio e Alan diminuiu, mas foi só. Coritiba 1, Grêmio 2. Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Fluminense e abriu o placar com a cabeçada de Leonardo. 1-0 Sport. 2 minutos depois, a bola sobrou para Thailson, que aumentou o marcador. O terceiro do Sport veio aos 42 do primeiro tempo, num golaço de virada de Leonardo. Aos 44 do segundo tempo, Roberto Brum foi derrubado na área. Magno Alves converteu o pênalti. Aos 46, o próprio Magno Alves fez o segundo do Fluminense. Mas o tempo de reação acabou. Sport 3, Fluminense 2. Brasília, Gama e Santos. Silva marca 1-0 para o time da capital. Pênalti para o Santos. Dodô cobra e empata 1-1. Marcos Piauí chuta e faz o gol da vitória. Gama 2, Santos 1. Em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o Guarani. Antes do jogo, 2 torcidas organizadas do time paranaense brigam na arquibancada. Muita correria, empurrões, socos e pontapés. Um torcedor com uma faca tenta agredir os outros. 2 pessoas foram esfaqueadas. Depois do escanteio, Emerson tenta desviar, mas faz gol contra. O único do jogo. Guarani 1, Atlético Paranaense 0. Em Belo Horizonte, América Mineiro e Portuguesa. Simão faz 1-0 para o time paulista. No segundo tempo, Afonso de cabeça empata. Final, América Mineiro 1, Portuguesa também 1. No Recife, o clássico Santa Cruz e Sport. Quem abre o placar é Adriano. 1-0 para o Sport.
No segundo tempo, Leonardo aumenta, Sport 2-0. E de novo Leonardo, agora de cabeça, marca mais um. Jogada que Nildo fez pela direita, cruzou, eu cheguei na marca do pênalti. O segundo gol ele foi pela direita, cruzou e antecipei o Marcelinho. Acho que o professor pede sempre a gente fechar, entrar na área, porque qualquer hora pode sobrar. E graças a Deus está sobrando. Final, Sport 3, Santa Cruz 0. O jogo Internacional e Corinthians. No Rio, Vasco e Atlético Mineiro. Juninho Paulista ajeita para o outro Juninho, o pernambucano, fazer 1-0 para o Vasco. Euler cruza e Nasa completa, Vasco 2-0. Segundo tempo, Romário toca pelo alto e Juninho pernambucano faz mais um, Vasco 3-0. Pedrinho manda uma bomba e fecha a goleada, Vasco 4, Atlético Mineiro 0. Em Salvador, o clássico Bahia e Vitória. Iranildo cobra a falta, a bola desvia na barreira e entra. E fica assim, Bahia 1, Vitória 0. Em São Paulo, Palmeiras e Coritiba. Depois de mais de 10 minutos de paralisação por falta de luz, Alexandre cruza e Thiago Silva faz gol contra. Coritiba 1-0. Segundo tempo, Lopes cobra falta e empata para o Palmeiras, 1-1. Piccoli faz pênalti em Juninho. Tuta cobra e fecha o placar, Palmeiras 2, Coritiba 1. E em Campinas, Ponte Preta e Flamengo. Washington marca na saída do goleiro Júlio César. É 1-0 para a Ponte Preta. No segundo tempo, Adrianinho de cabeça aumenta e é fim de jogo. Ponte Preta 2. Vitória em São Paulo no Barradão. Beto de falta faz 1-0 São Paulo. Simval de bicicleta marca um golaço. 1-1. Vitor cruza. A bola bate em Rogério Pinheiro e engana o goleiro Alencar. Vitória 2-1. Simval de pênalti aumenta, 3-1. Sandoval cruza e Vitor faz 4-1. E Vitor marca o terceiro dele. Final, Vitória 5, São Paulo 1. No Maracanã, Flamengo e Botafogo. O goleiro Júlio César erra na saída de bola. Donizete fica com a sobra e chuta por cobertura. 1-0 Botafogo. Júlio César sai machucado. Klemer entra e não evita o gol de Denis, 2-0. Sandro de falta faz Botafogo, 3-0. Petkovic de pênalti diminui para o Flamengo. Botafogo 3, Flamengo 1, placar final. Clássico gaúcho, Internacional e Grêmio. Jogo nervoso com 3 expulsões. Elivelton faz 1-0 para o Inter. Ronaldinho de falta empata. Varley vira para o Grêmio. Final, Internacional 1, Grêmio 2. Sport Gama em Recife. Nildo de pênalti faz 1-0 Sport. Leonardo marca o segundo. E Nildo faz mais um. Sport 3, Gama 0, placar final. Juventude e Palmeiras em Caxias do Sul. Juninho entra na área e toca na saída do goleiro Diego. Final, Juventude 0, Palmeiras 1. Guarani e Bahia em Campinas. Jorge Wagner marca o primeiro dos baianos, 1-0. O mesmo Jorge Wagner faz 2-0. Fumagalli diminui para o Guarani, 2-1. E Rafael livra o Guarani da derrota. Placar final, Guarani 2, Bahia também 2. Em Ipatinga, América e Cruzeiro. Tuxo recebe de Celso e abre o placar, 1-0 América. Oséias de cabeça empata o jogo. Final, América 1, Cruzeiro 1. Atlético Paranaense e Santa Cruz em Curitiba. Marcos Vinícius faz 1-0 Atlético. Kleberson aumenta, 2-0. Kleber marca o terceiro do Atlético. E Marcos Vinícius fecha a goleada. Atlético Paranaense 4, Santa Cruz 0. No Pacaembu, Corinthians e Portuguesa. Depois da cobrança de escanteio, Luizão aproveita o rebote e faz Corinthians 1-0. A Portuguesa empata 1 minuto e meio depois com Edson Pelé. Segundo tempo, Edson Pelé marca de novo e vira o placar. Portuguesa 2-1. Kleber é derrubado na área, pênalti. Vinícius bate e aumenta, 3-1. O Corinthians diminui já nos acréscimos com Luiz Mário. Final, Portuguesa 3, Corinthians 2.
Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro. Valdo faz 1-0 para o time santista. Piá empata para a Ponte, 1-1. Edmundo de pênalti faz o segundo do Santos, 2-1. Ronaldão ataca contra o próprio gol, 3-1. Marco Aurélio diminui para a Ponte. E de novo Marco Aurélio empata o jogo com um gol olímpico. Final, Santos 3, Ponte Preta 3. Atlético Mineiro e Goiás no Mineirão. Kaká faz boa jogada pela direita e cruza na área para Valdir de cabeça fazer 1-0 Atlético. Lincoln passa entre dois zagueiros e toca para André ampliar, 2-0. Confusão na área atleticana. Mancini coloca a mão na bola e o árbitro marca pênalti. Dil cobra com categoria e diminui para o Goiás. Final, Atlético Mineiro 2, Goiás. Atlético Mineiro e Guarani jogaram em Ipatinga. O time mineiro saiu na frente com esse gol de Marques. No fim do primeiro tempo, o Guilherme pegou bonito na bola e aumentou a vantagem do Atlético. No fim do jogo, o terceiro do Atlético e o segundo de Guilherme. Um golaço de falta mandou bem o Guilherme em 3-0 Atlético. Em Salvador, Marco Chaves fez de cabeça o primeiro gol do Bahia contra o Corinthians. 9 minutos depois, o Corinthians empatou com o João Carlos, 1-1. No fim da partida, Jefferson cobrou a falta que desviou na zaga. Jean virou bonito no alto para definir a vitória dos baianos, 2-1. No Rio, Romário recebeu o cruzamento de Juninho Pernambucano e pegou de primeira para botar o Vasco na frente contra o Vitória. No segundo tempo, Euler chutou na trave. No rebote, Juninho Paulista marcou 2-0 para o Vasco. O Vitória reagiu 5 minutos depois. Jeder falhou e Simval diminuiu para 2-1. Aos 47, nos acréscimos, a zaga do Vasco bobeou, deu mole. Felipe fez o gol de empate no Vitória, 2-2. Em São Paulo, a Portuguesa recebeu o Internacional. Denis fez uma bonita jogada pela esquerda e cruzou para Rodrigão abrir o placar para o Inter. Em 23 minutos de jogo, o time gaúcho já vencia por 2-0 com esse gol de Serginho. Irênio começou a mudar o rumo da partida. O atacante marcou 2 vezes em 15 minutos e empatou o jogo, 2-2. No segundo tempo, a virada da Lusa. A defesa do Inter vacilou e Edson Araújo fechou o placar. Portuguesa 3, Internacional 2. Em Campinas, o goleiro Adriano da Ponte Preta deu esse gol de presente para Kleber, do Atlético Paranaense. Foi o único gol do jogo. O Atlético é o vice-líder do Brasileirão. O novo líder é o São Paulo, que derrotou o Coritiba de virada. O time paulista passou um sufoco contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. O São Paulo saiu na frente, Carlos Miguel tocou para trás e França pegou de primeira. Da Silva recebeu o passe de Alexandre e empatou para o Coritiba. O Lanterna do campeonato chegou a estar vencendo. Da Silva chutou e Marquinhos aproveitou o rebote, 2-1. Carlos Miguel cobrou essa falta com perfeição e empatou para o São Paulo. Um golaço, 2-2. Já nos acréscimos, Fábio Simplício recebeu de Sandro Hiroshi e fez o gol da vitória tricolor. Final, São Paulo, líder do campeonato 3. Curitiba, Lanterninha 2. No Maracanã, o Fluminense derrotou o Grêmio e quebrou um jejum de 5 jogos sem vencer. A partida foi marcada por um duelo de goleiros. No lado gaúcho, Danley, e no carioca, Murilo, que até bem pouco tempo era reserva do goleiro gremista. Um jogo para rever os amigos. Passada derrota nas Olimpíadas, Roger e Ronaldinho se enfrentam. Eles são as estrelas de Fluminense e Grêmio. Do lado oposto, nos gols, depois de muito tempo juntos em Porto Alegre, Murilo e Danley se encontram pela primeira vez como rivais. Que ele tenha um bom trabalho e que a gente possa se abraçar depois do jogo. No primeiro tempo, o Fluminense de Murilo e Roger é melhor. Resultado, o trabalho de Danley apareceu mais. Mas Murilo demonstrou segurança quando foi exigido na cabeçada de Nenê. Roger perdeu a chance de marcar. Mas Magno Alves não. Bem colocado, o atacante fez o gol do Fluminense.
Logo no primeiro lance do segundo tempo, Magno não repetiu o aproveitamento. As emoções ficaram para os 10 minutos finais. Rodrigo Mendes perdeu de um lado. Rodrigo Mendes bateu, essa bola passou muito perto, tocou na rede. Rony do outro. Cruzamento, passou para todo mundo, Rony! Quase marca. E Marcão salvou quando Murilo já não conseguiria. Os 3 pontos ficaram com o time. Em Santos, os donos da casa saíram perdendo. Paulo Miranda passou para Euler, que ajeitou para o Juninho Paulista fazer Vasco 1, Santos 0. Segundo tempo, Júnior Baiano empurrou Dodô. Pênalti, que Edmundo bateu e errou. Mas o juiz Wilson de Souza Mendonça mandou repetir a cobrança porque o goleiro Fábio avançou. Edmundo cobrou e voltou a errar. Mas aos 47 minutos, Robert empatou a partida. Final, Santos 1, Vasco também 1. Em São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Cruzamento de Juninho e Tuta de cabeça fez Palmeiras 1 a 0. Caico cruzou na área e Marques chutou para o gol, 1 a 1. Magrão tocou para Galeano livre e completar, Palmeiras 2 a 1. Confusão na área do Atlético, Lopes aproveitou e marcou o terceiro do Palmeiras, 3 a 1. Na cobrança de falta, Guilherme descontou para os mineiros. Final, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. Em Porto Alegre, o Internacional recebeu o Bahia. Lúcio sofreu pênalti. Elivelton cobrou, o goleiro Emerson defendeu e no rebote Elivelton não deixou escapar. Internacional 1 a 0. Lançamento para Marcos Chaves, que bateu de voleio e empatou 1 a 1. Na cobrança de falta, Fábio Costa fez mais um para o Bahia, 2 a 1. Empate do Inter, Elivelton cruzou e Leonardo mandou para a rede de cabeça, 2 a 2. E Leonardo virou o jogo para o Inter, mais um de cabeça, placar final, Internacional 3, Bahia 2. No Maracanã, Flamengo e Sport Recife, Atisson foi à linha de fundo e cruzou. O goleiro Bosco saiu mal e Denilson de cabeça fez Flamengo 1 a 0. Empate do Sport, Thailson chutou de fora da área, a bola bateu em Bruno Carvalho e entrou 1 a 1. Thailson foi derrubado na área, pênalti. Ele mesmo cobrou e marcou. Sport 2 a 1. Foi a terceira derrota seguida do Flamengo. O torcedor gaúcho já estava desconfiado. E o que dizer depois que Irênio cobrou esta falta? E Darley aceitou. Acontece, é normal, acontece. Só que a bronca dos gaúchos e a festa discreta dos paulistas durou muito pouco. 1 minuto depois, Fábio Baiano encontrou o Gavião, que cruzou para Paulo Nunes empatar. O mesmo Fábio Baiano recebeu um lançamento em posição duvidosa, invadiu a área e foi derrubado. Os jogadores da Portuguesa pediram impedimento. O juiz marcou pênalti. Ronaldinho cobrou com perfeição. A mesma que faltou na hora de fazer o terceiro. Darley ainda teve tempo de se redimir com 2 grandes defesas. Quando parecia que a festa seria gaúcha, Lúcio empatou a partida e mudou tudo de novo por aqui. A partida está praticamente ganha, no final a gente entregar assim. Um resultado igual, com consequências bem diferentes. Brasileiro, nem a estreia do técnico Candinho ajudou. Na estreia de Candinho, o Corinthians enfrenta o pior ataque da Copa João Avelange, com 12 gols. Pior, pelo menos até o jogo começar. Logo aos 3 minutos, Otacílio abre o placar. Agora a bola para dentro da área, olha o Otacílio chegando, Maurício saiu! Em pouco tempo, Candinho mostra nervosismo, que aumenta após este chute de Fumagalli. Olha o Guarani chegando, Fumagalli! Na base da conversa, o treinador tenta arrumar o time e vê um início de reação quando o Ricardinho diminui. Para dentro da área e o cruzamento do Mira na cabeçada. Só que 4 minutos depois, no finzinho do primeiro tempo, Marcos Vinícius faz o terceiro. Vem o Guarani, cruzamento, cabeçada! Vamos ver a cobrança. O nervosismo e a preocupação de Candinho continuam na segunda etapa, até Luizão fazer de cabeça o segundo gol corintiano e trazer novamente um pouco de esperança ao técnico. No Recife, Robson divide com o goleiro e faz Santa Cruz 1, Coritiba 0. No segundo tempo, Da Silva não tem muito trabalho para empatar e fica assim.
Santa Cruz, penúltimo colocado, 1. Coritiba, segurando a lanterninha, também 1. Em Caxias do Sul, Evair, aquele sempre presente, cabeceia para fazer. Goiás 1, Juventude 0. Depois do cruzamento, Josué aumenta. Goiás 2-0. Segundo tempo, Adriano domina na área e com tranquilidade diminui para o time gaúcho, mas não adianta. Em São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. Depois do lançamento na área, Oséias toca para Fábio Júnior, que garante a vitória. Cruzeiro, novo líder isolado, 1. Palmeiras, 0. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Fluminense. Escanteio pela direita e Reginaldo de cabeça faz o gol, o único da partida. Final, Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. Depois do jogo, confusão no campo por causa de uma briga que começa com Jorginho do Fluminense e Fabiano do Atlético. E o tumulto fica ainda maior quando comissões técnicas, jogadores, seguranças e repórteres trocam socos e empurrões. Em Campinas, Guarani e Grêmio. Lançamento para Ronaldinho, que faz 1-0 para o time gaúcho. Tirou o goleiro e botou no fundo da rede. Marcos Vinícius é derrubado na área. Pênalti. Fumagalli cobra e empata para o Guarani 1-1. Aos 40 minutos, um raio atinge o estádio. Por causa da descarga elétrica, o goleiro Silvio tem que ser atendido e o jogo é interrompido por 20 minutos. Mas tudo volta ao normal. No segundo tempo, depois da cobrança de falta, Martinez vira o jogo para o Guarani, 2-1. Vinícius chuta e aumenta. Veja de novo, é o terceiro gol do Guarani, 3-1. Rodrigo Mendes bate a falta e diminui, mas não adianta. Final, Guarani 3, Grêmio 2. Em Niterói, Botafogo e Gama, Alexandre Gaúcho sofre pênalti. Rodrigo cobra e faz 1-0 para o time carioca. Reidner chuta, o goleiro Nilson não segura e Zé Carlos faz 2-0 em cima do Gama. Placar final é a quarta vitória seguida do Botafogo. No Maracanã, Flamengo e América Mineiro. Paulo César derruba Alex na área. Pênalti. Petkovic bate e abre o placar. Flamengo 1-0. Leandro Ávila dá um presente para Zé Afonso, que dribla o goleiro Klemer e empata 1-1. No segundo tempo, Tucho passa para Zé Afonso, que marca mais uma vez. Final, América Mineiro de virada 2, Flamengo 1. É a quarta derrota seguida. No Canindé, o Flamengo começou vencendo a Portuguesa. Passe de Edilson, gol de Petkovic. A Portuguesa empatou com o Irênio, batendo falta, 1-1. E novamente Irênio, num belo chute, fez Portuguesa 2, Flamengo 1. Quinta derrota consecutiva do Flamengo, as últimas 3 de virada. Em São Januário, o Vasco passou apertado pelo Gama. O gol foi do baixinho Romário, que decidiu a partida. Vasco 1, Gama 0. No Serra Dourada, o Goiás deixou o Santos numa situação ruim. Gil fez o 15º gol dele no campeonato, 1-0. O goleiro André Luiz falhou feio. Evair aproveitou e fez 2-0 Goiás. Gil avançou pela direita, lançou Araújo, que tocou no canto de Carlos Germano. Goiás 3, Santos 0. O Santos diminuiu, André Luiz desta vez não falhou. Final, Goiás 3, Santos 1. No Beira-Rio, Internacional e Santa Cruz. O Inter fez 1-0 com esse golaço de Fábio. No segundo tempo, o Inter chegou tabelando na área do Santa Cruz. Elivelton fez 2-0. Cobrança de escanteio, zagueiro Lúcio fez de cabeça o terceiro do Internacional. Mais uma tabela do ataque, o Inter fez mais um com Elivelton, fechando a goleada. Internacional 4, Santa Cruz 0. O América começou na frente contra o Curitiba. Celso fez o primeiro. O Wellington aumentou para 2-0. Mas o time da casa reagiu. Vitor diminuiu. O empate veio com Robert. E com o gol de Da Silva, o Curitiba virou o jogo. Final, Curitiba 3, América Mineiro 2. No Barradão, Juventude surpreendeu Vitória. Luiz Fernando fez o único gol do jogo. Juventude 1-0. No Mineirão jogaram Atlético e Grêmio. Marques marcou para os mineiros. O Grêmio empatou no chute de Anderson. O Atlético voltou à frente no placar com Ramon. Mas Eduardo Costa empatou novamente para o time gaúcho, 2-2. O Sport recebeu o Botafogo no Recife.
Depois do pênalti mal marcado, Nildo fez Sport 1 a 0. No segundo tempo, Thailson ampliou o marcador. A reação do Botafogo começou com o pênalti batido por Rodrigo. E na cabeçada de Dimba, os cariocas chegaram ao empate. Final Sport 2, Botafogo também 2. Nos outros jogos deste domingo, o Fluminense aproveitou que o Palmeiras jogou a maior parte do tempo com 1 a menos. Hernani fez o primeiro. 4 minutos depois, Hernani tocou para o Washington fazer 2 a 0. No gol mais bonito do jogo, Washington fintou o goleiro antes de tocar para as redes. E Washington também marcou o quarto da Ponte, terceiro dele. O quinto veio com Adrianinho. O Palmeiras só conseguiu diminuir na cabeçada de Galeano. Final Ponte Preta 5, Palmeiras 1. No Pacaembu, Roger do Fluminense bate a falta de longe, marca o primeiro contra o Corinthians. Rony invade a área e chuta cruzado, 2 a 0 Fluminense. João Carlos falha dentro da área e Magno Alves faz o terceiro do Fluminense. Marcelinho diminui, mas não consegue evitar a quinta derrota seguida do Corinthians na João Avelange. No Morumbi, São Paulo e Guarani. Carlos Miguel sofre pênalti, que França converte. São Paulo 1 a 0. Souza chuta de primeira, a bola desvia e engana o goleiro, 2 a 0. Aos 28 do segundo tempo, faltou luz. Resolvido o problema, o Guarani partiu para o empate. Martinez marcou de cabeça. E Jaques, ex-São Paulo, fez 2 a 2, placar final. Comemoração, o jogador tirou a camisa. Do Grêmio, Ronaldinho, 37 do segundo tempo. Tira o Grêmio do sufoco aqui no Olímpico. 3 para o Grêmio, 1 para o Gama. Zinho chutou de dentro da área, o goleiro Nilson espalmou e Patrício fechou o placar. Grêmio 4 a 1. Patrício para o Grêmio. 43 do segundo tempo, 4 para o Grêmio, 1 para o Gama. E está a 3 posições do grupo que passa para a próxima fase. Aí o Fábio Rockenbach. Fábio arrancou do campo de defesa e lançou Leonardo Manzi. Ele tocou na saída do goleiro e fez o único gol da partida. Gol do Internacional. O Sport ainda teve 2 chances de empatar. Na primeira, João Gabriel defendeu a bomba de Adriano. Que cobrança do Adriano, de longe, hein? Sidney. Na segunda, novamente, a bola sobrou para Adriano, mas não era dia do Sport. Fim de jogo, Sport 0, Internacional 1. A batida do Adriano. O Santa Cruz saiu na frente com um gol de Robson. Tuta empatou para o Palmeiras, completando o cruzamento de Arce. Também de cabeça, Juliano virou o jogo para o time paulista. Depois do forte chute de Arce, Magrão desviou a bola e fez 3 a 1 para o Palmeiras. O quarto gol foi de Juliano chutando da entrada da área. Flávio foi derrubado pelo goleiro Washington e Tuta fez de pênalti o último gol da goleada palmeirense. O Santa Cruz sofreu 15 gols nos últimos 3 jogos e está em último lugar. Desesperado com a situação, este torcedor invadiu o campo e chorou abraçado com o atacante Robson. No Mineirão, Vitória só precisou de 20 segundos para fazer 1 a 0 sobre o América. Vitor marcou. Leilton cruzou a bola, passou por todo mundo e acabou enganando o goleiro Milagres. 2 a 0 Vitória. Sandoval invadiu a área e tocou para Simval, sem marcação, aumentar para os baianos.
O América tentou reagir. Flávio diminuiu de cabeça. Celso fez o segundo, mas não evitou a derrota por 3-2. Em Salvador, Jefferson do Bahia aproveitou a sobra e fez 1-0 contra o Botafogo aos 6 minutos de partida. No segundo tempo, Dedé rolou para a conclusão de Jorge Wagner. Final, Bahia 2, Botafogo 0. Em Curitiba, Atlético Paranaense Vitória. Sandoval do Vitória chutou de primeira, 1-0. Pênalti de Paulo Mussa em Rinaldo. Kleber cobrou e empatou para o Atlético Paranaense, 1-1. Rinaldo mandou a bola na área e Lobaton completou. Atlético 2, Vitória 1. Alessandro invadiu a área e chutou forte. Final, Atlético Paranaense 3, Vitória 1. No Serra Dourada, Varley bateu no canto e o Grêmio ficou em vantagem contra o Goiás, 1-0. Ronaldinho tocou e Varley fez mais um, Grêmio 2-0. Segundo tempo e o Goiás diminuiu. Depois do escanteio, Dil fez de cabeça, Grêmio 2-1. Zé Carlos bateu da intermediária e fez um belo gol. Final, Goiás 2, Grêmio 2. No Mineirão, o Corinthians sai na frente do Cruzeiro. Fernando Baiano aproveita o rebote do goleiro e faz 1-0. Viveiros acerta um belo chute e empata o jogo, 1-1. Segundo tempo e Giovani vira o jogo para o Cruzeiro nesta cabeçada, 2-1. E Sérgio Manuel fecha o placar do jogo com outro belo chute. Final, Cruzeiro líder, 3, Corinthians 1. Também em Minas, um duelo local, Atlético e América. Celso chutou e no rebote do goleiro Veloso, Wellington Paulo decidiu o jogo. 1-0 para o América, placar final. Os dois times de maior torcida do país jogam já desclassificados no Pacaembu. Petkovic faz 1-0 Flamengo sobre o Corinthians. Alex marca o primeiro dele no Flamengo, 2-0. De novo Alex, um golaço, 3-0 Flamengo. O único gol do Corinthians é marcado por Fernando Baiano. No segundo tempo, Reinaldo dá um leve toque e fecha o placar. Flamengo 4, Corinthians 1. Em Campinas, o Guarani faz 1-0 no Santos. Cruzamento de Jax e Marcinho completa para o gol. O Santos chega ao empate com Dodô, 1-1. Mas outra vez Marcinho marca, mandando por cobertura um golaço, 2-1 Guarani. Robert bate o escanteio e faz um gol olímpico, 2-2. Mas o Guarani chega à vitória com o gol de Renato, final 3-2. O Santos está fora e o Guarani vai decidir a vaga no Clássico Paulista, domingo, contra o Palmeiras. No Recife, o Sport garante a classificação para a próxima fase. Adriano bate falta e marca o único gol do jogo. Sport 1, América Mineiro 0. Vitória e Atlético Mineiro, os dois já eliminados, jogam em Salvador. Alain Delon de cabeça, vitória 1-0. Contra-ataque dos baianos e Arthur fecha o placar. Vitória 2, Atlético Mineiro 0. Do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Santa Cruz do Recife e abre o placar com Rodrigo Mendes, 1-0. Falta para o Grêmio. Itaqui bota a bola lá na gaveta, 2-0. Varley faz jogada na área e se choca com o goleiro João Carlos. Pênalti. Zinho cobra e garante a vaga para o Grêmio e a lanterninha do campeonato para o Santa Cruz, 3-0. Rival do Grêmio, o Internacional recebe no Beira-Rio, Juventude sai na frente com Fábio Rochenbach de prima, 1-0. Bola na área do Juventude, Lúcio toca de cabeça para Rodrigão completar para as redes. Inter 2-0, é o Rodrigo. O Juventude diminui com Marcos Paulo, mas a vitória e a vaga são do Internacional que vence por 2-1. O Botafogo também briga pela vaga, mas o Santos não quer nem saber e Dodô aos 16 minutos põe o peixe na frente, 1-0 na Vila Belmiro. Rodrigo coloca a bola nos pés de Donizete e ele não perde a chance no empate, 1-1. Será que ainda dá? Dá nada. Cruzamento de André Luiz e Claudio Miro toca bonito na bola, tirando o zagueiro e goleiro da jogada. Santos 2-1. O cruzamento agora é de Robert e a cabeçada de Anderson livrinho. Santos 3-1. Parece que não dá mesmo para o Botafogo. O Santos ainda faz o quarto. A bola chega a Edmundo que ginga, chuta e apaga o fogão. Santos que já estava eliminado 4. Botafogo agora eliminado 1.
Cruzeiro em casa, mas o time mineiro começa atropelando. Sérgio Manuel toca de calcanha para Alonso, que dribla um zagueiro e marca. Cruzeiro 1-0. O Coritiba parte para cima. Paulo Foiani recebe na direita, faz bonita jogada e empata a partida. Na comemoração, beijinhos para a esposa. Afinal, vai ter mais tempo para ela agora. Coritiba eliminado 1, Cruzeiro classificado também 1. No Maracanã, o milionário Flamengo e o esperançoso Vitória quase sem chances de classificação. Edilson toca para Petkovic, que tromba com o goleiro. A bola sobra para Reinaldo fazer Flamengo 1-0. Reinaldo, preocupado com o companheiro, nem comemorou. Confusão na área do Flamengo. A bola bate na mão de Juan e o árbitro marca pênalti. Alain Delon cobra e empata 1-1. Virada do Vitória. Alain Delon passa para Arthur, que manda para o gol. Vitória 2-1. E olha o empate do Flamengo. Edilson serve Jorginho, que acerta um belo chute e deixa tudo igual de novo. 2-2. Ataque do Flamengo. De Edilson para Alex e de Alex para o gol. Final, Flamengo 3, Vitória 2. E os dois rubro-negros se despedem do torneio. Que feio. Em São Januário foram 4 todos do São Paulo em cima do Vasco. E olha a mão de sabão do goleirão. Fábio Simplício completa depois da falha de Elton. 1-0. E tem mais Simplício. Chute cruzado sem complicação. São Paulo 2-0. O vascaíno Valquimar balança a rede errada. Que é isso, Valquimar? Gol contra e o São Paulo aumenta a vantagem. 3-0. A goleada na casa do inimigo termina na tabela entre Souza, Axel e Beto, que toca para as redes. No confronto de classificados, São Paulo 4, Vasco 0. Em Campinas, Macaca e Pó de Arroz, Ponte Preta e Fluminense fazem um jogo emocionante. Rony marca o primeiro do Flu sozinho. Golaço sai dos pés de Fernando Diniz. 2 adversários driblados e um chute no canto. 2-0. Tá feliz, hein, Diniz? Jorginho rola e Magno Alves bate cruzado. Fluminense 3-0. 19º gol no campeonato. Grande Magno. Tem escanteio para a Ponte. Marco Aurélio cobra, a bola passa por Alex, bate no braço de Roberto Brum e entra. Mas o juiz Heber Lopes dá gol olímpico. Olha o colírio, seu juiz. 3-1. Bola de Magno Alves para Rony e de Rony para o gol. 4-1. E a impressão no fim do primeiro tempo é de goleada tricolor. Mas a Ponte Preta é valente e reage. Macedo toca e o Washington marca 4-2. Depois pênalti em Claudinho e lá vai o Washington de novo. Cobrança certeira e o placar final fica assim. Fluminense 4, Ponte Preta 3. Em Salvador, gol só 1. E a vitória também é do visitante. Dio, que recebe em posição legal, toca para a conclusão de Zé Carlos. E o Goiás faz 1-0 no Bahia em mais uma partida entre classificados.